O que eu tenho visto de perito por aí errando na análise do processo, não dá, gente. Não dá. Não dá. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 coisas para te ajudar a analisar um processo judicial. O que eu tenho visto de perito por aí errando na análise do processo, não dá, gente. Não dá. Não dá. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar para você não errar mais. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é que você precisa ler o processo. Ai, nossa, mas isso é óbvio, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, porque só essa semana eu vi 3 peritos que erraram no objeto da perícia e tava tudo bonitinho lá no processo, parece que não leram. Então, primeira coisa que você precisa ler, não tem nenhum truque mágico, não tem nenhum pulo do gato para você entender melhor o processo. Você precisa realmente ler e extrair as informações. E tendo isso em mente, a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje é que quando você vai analisar um processo, você precisa ter objetivo. O processo não é um livro que você tem uma história e você vai ler cada palavra de todas as páginas para no final você tirar alguma lição e entender o que está acontecendo. Não. Quando você for analisar um processo judicial, você precisa ter objetivo. Como assim? Você precisa ter em mente quais informações você está buscando e quais informações você precisa para entender aquele caso dentro da perícia. Isso vai te ajudar a ter uma leitura ativa. Você não vai ler tudo para daí no final, deixa eu ver o que eu entendi desse caso. Não, quando você estiver lendo, você já vai estar buscando informações, você já vai estar ligado às informações importantes para a perícia. E você também não vai perder tempo lendo coisa desnecessária. Então, por exemplo, um processo que está sendo discutido uma propriedade, um negócio rural, você não vai ficar lendo a tese do advogado sobre posse da propriedade, requisitos da propriedade rural, qualquer coisa nesse sentido. Isso você não precisa ler, não faz diferença nenhuma para você. Você não precisa perder seu tempo lendo isso. Mesma coisa, fatos. Foca nos fatos. Quem é a pessoa? É uma pessoa idosa? É uma pessoa que trabalha com o quê? Ela tem dificuldade para escrever? Ela já sofreu algum acidente? Você vai procurar esse tipo de informação nos fatos. Da onde saiu o documento? Esse documento é do quê? De um banco? Qual é o contexto desse documento? O resto, aquele drama que tem advogado que gosta de colocar nas petições, você ignora. Isso não faz parte do que você precisa para a perícia, para entender o caso, entender a complexidade da perícia. Inclusive, é bom para você evitar viés também. Então, no meio de todas as informações do processo, você não vai ler literalmente tudo que está escrito. Você precisa ler com atenção, passar por todo o processo sim, para você entender toda a tramitação que aconteceu naquele processo, principalmente relacionada à perícia, o que cada parte está alegando, principalmente em relação ao vício do documento, da assinatura, o que já foi decidido em relação à prova pericial. Já tem os originais, não tem? O que o juiz deferiu, o que o juiz não deferiu. Ou seja, leia o que for essencial para você entender a perícia naquele caso, você entender a complexidade e o que você vai precisar para fazer a perícia naquele caso. E nesse ponto, um dos fatores que foi o que me motivou a fazer o vídeo é você entender o objeto da perícia. Esse é o ponto principal. Não pode faltar. E tem perito errando nisso. Vou contar 2 casos aqui desses que eu vi. Um deles, eu tive acesso como assistente técnico ao processo. Era um documento de 12 páginas, uma espécie de contrato, onde tinha assinatura ao final e em todas as páginas tinha rubricas também dessa pessoa. E o advogado que estava questionando esse documento, na petição dele, ele deixou bem claro que ele estava questionando a assinatura ao final e também todas as rubricas, que foi onde principalmente ele tinha notado, o cliente dele tinha notado algo estranho e não tinha reconhecido aquilo ali. Ou seja, o objeto da perícia é o documento como um todo, sempre é o documento como um todo, mas não é só a assinatura ao final, nesse caso. Eu geralmente faço todas as assinaturas, tá, do documento, porque pra mim o documento é um todo, mas enfim, nesse caso específico que eu tô trazendo pra vocês, pra você ver como tá faltando análise do processo. A assinatura ao final e todas as rubricas, eram 11 rubricas e uma assinatura por extenso ao final. O perito que foi nomeado fez uma proposta de honorários para analisar só a assinatura ao final. O resto ele ignorou. Então assim, ele não quer fazer do resto do documento, ou ele não leu o processo, ele não entendeu que precisa fazer tudo. Não só nesse caso, não só porque foi determinado, porque a parte está questionando tudo, mas lembra do raciocínio pericial que eu já tratei com vocês aqui nos outros vídeos? Nesse caso específico, uma das coisas que eu percebi só olhando ali o documento é que tinha uma variedade muito grande, uma variação muito grande nessas rubricas. Então, você analisar só a assinatura ao final, você poderia estar perdendo um baita de um elemento para te ajudar na tua perícia, porque essa variação de rubrica não é algo muito comum, era uma rubrica super simples. Por que a pessoa ia variar tanto? É um fator importante, você vai simplesmente ignorar, deixar de lado? Não.
Você tem que analisar o processo com raciocínio, inclusive. Perícia é raciocínio em todas as etapas, inclusive quando você estiver analisando o processo para saber a complexidade daquele caso, saber como você vai, qual é a sua abordagem naquele caso. Nesse caso específico, ignorar as rubricas é um grande erro. E faltou essa perspicácia do perito na hora de analisar o processo, na hora de entender e extrair as informações do processo. Porque talvez ele não teve objetividade na hora de analisar o processo. Na hora de analisar o processo, você está analisando a complexidade, você está analisando a demanda daquela perícia. Então você tem que ter em mente, quando você estiver lendo, quais informações você precisa relacionadas à perícia. E um outro caso, segundo caso, pior ainda, foi um caso de leilão que eu fui chamada para apresentar proposta de honorários. Tinha 3 peritas, eu mais 2. Esse caso aí, eram 2 documentos questionados, 2 documentos diferentes. Um era um contrato de banco mesmo, e o outro era um documento de confirmação do saque, que a pessoa foi até o banco, foi até a agência bancária e fez o saque do valor que ele supostamente fez o empréstimo. Então tinha 2 documentos diferentes, 2 assinaturas em cada um. Os 2 peritos que apresentaram proposta de honorários junto comigo simplesmente colocaram que eles vão analisar só o contrato, só a assinatura do contrato, que só a assinatura do contrato geralmente é a assinatura do contrato mais declaração de residência, que geralmente tem junto. Eu analiso as 2, faz parte do documento. Nesse caso, tava expresso, gente, no despacho, você não teve nem que interpretar o objeto da perícia. No despacho, o juiz deixou claro, perícia no documento tal e no documento tal. Os 2 peritos fizeram proposta de honorários considerando só um dos documentos, e o outro eles simplesmente ignoraram. Isso não pode acontecer. Quando você estiver analisando o processo, você tem que ter completo entendimento daquela demanda. Não é só o que o juiz te disse. Você precisa entender. Você, com a sua cabeça de perito, com o seu raciocínio pericial, você precisa entender aquela demanda. Então você tem que interpretar e você tem que entender o que precisa, o que não precisa de informação. Mas sem perder tempo, como eu falei, de ficar analisando coisas que não precisa, tá? Porque não vamos demorar aqui 7 horas para analisar o processo. E o segundo ensinamento que eu vou passar para vocês aqui agora está totalmente relacionado ao primeiro, que é o quê? Faça anotações. Enquanto você estiver analisando o processo, faça anotações. Lembra que eu falei que você precisa fazer uma leitura ativa? Você não vai ler tudo para daí no final, tá, então deixa eu ver aqui quem é a parte, quem é o documento. Não, você vai fazendo os 2 ao mesmo tempo. Então, enquanto você estiver fazendo análise do processo, você já vai anotando todas as informações importantes. Isso não só vai te ajudar a entender a complexidade daquele caso, entender a demanda, fazer a sua proposta de honorários, como você também já vai ter um resumo quando esse processo voltar para você. E aí você não vai precisar analisar tudo de novo. Você vai lá nas suas anotações daquele processo. Ah, deixa eu ver o que aconteceu. Eu apresentei proposta, eu respondi impugnação, esse caso aqui é o do fulano, do ciclano, é tal documento, tá em tal lugar. Anota tudo. Se você não sabe o que anotar, eu vou passar aqui algumas coisas, algumas ideias de coisas que você precisa estar ligado e você precisa anotar, que depois vai te ajudar muito. Você pode anotar o tipo de ação, se você quiser, pra você entender ali, lembrar de, cara, o que tá acontecendo. É uma ação, tá executando um título judicial, é uma ação de danos morais. Já vai te dar uma noção de você lembrar o que é aquele caso. É algo relacionado à propriedade, você pode anotar. Anotar quem são as partes, então, autor fulano de tal, réu fulano de tal. Anota também qual vara é, qual é o juízo daquele processo. É a vara X da cidade tal? Anota lá também, porque isso é importante, porque às vezes as varas têm procedimentos diferentes, cada vara tem uma sala diferente, então você já vai saber, assim que você abrir a tua página do processo, você já vai saber de qual vara é aquele processo. Faz um resumo dos fatos, da onde saiu aquele documento, é um documento do quê? O que está acontecendo? Da onde que saiu aquele documento? Como que a parte ficou sabendo daquele documento? As partes se conhecem, não se conhecem? Resumo ali dos fatos, basicamente o contexto do documento, que é o mais importante. Qual é o objeto da perícia? É um documento com quantas páginas? São quantas assinaturas? É uma pessoa só? É mais de uma? Anota isso também. Eu gosto até de colocar imagem. Mas se você estiver anotando, de repente, num papel, uma caneta, aí não vai dar. Eu faço anotações digitais, então eu consigo colocar imagem também. Outro ponto importante, tem quesitos? Tem assistente técnico? Onde estão esses quesitos? Geralmente, quando você vai apresentar a proposta de honorários, já tem os quesitos, então eu já anoto lá. Parte autora, os quesitos estão nas folhas tal. Aqui no caso de Santa Catarina é evento tal. Quesitos do réu estão no evento tal. Quesitos do juiz estão no evento tal. Eu já vou saber, quando eu precisar responder, eu já vou saber exatamente onde está cada coisa. Eu anoto também se tem algum quesito muito específico, de repente algum quesito de documentoscopia, algum quesito que eu preciso me atentar para responder, fazer alguma coisa específica para responder, eu deixo em destaque também para eu me atentar a isso quando eu estiver conduzindo a perícia. Fora isso, eu também anoto se já tem o documento original, se foi pedido, se não tem, eu vou ter que fazer na cópia. Eu anoto se é justiça paga ou gratuita e também já deixo anotado qual é o evento do despacho que me nomeou, qual é o evento da peça questionada, que está
facilitar a digitalização. E se tiver outras particularidades do caso, como eu falei, uma causa modificadora da escrita, pessoa já falecida, eu vou anotar isso também. Então faça anotações enquanto você estiver analisando o processo, isso vai tornar tudo muito mais dinâmico, você vai usar mais a sua cabeça, vai raciocinar enquanto você estiver analisando o processo, você não vai só ler por ler. E o último ensinamento para você fechar com chave de ouro a sua análise de processo é: se organize assim que você terminar de analisar aquele processo. Então terminou de analisar aquele processo, pode até ser que você não vá fazer a proposta naquele mesmo momento, mas fazendo essa anotação, já separe isso em algum lugar que você costuma organizar os seus processos. Todas as suas perícias precisam ter uma organização, então você pode fazer físico se você quiser, pode usar um organizador digital, eu uso Notion. Você tem que ter um espaço para você organizar os seus trabalhos, principalmente os prazos. Então, nesse caso, eu uso o Notion, então eu já vou lá no Notion, já faço uma nova página para aquele processo, coloco todas as anotações lá, coloco o prazo que eu tenho para responder, já baixo os arquivos que são importantes, então geralmente a digitalização da peça questionada, eu baixo, já monto uma pastinha lá no meu computador com a digitalização da peça questionada e com o modelo de proposta que eu vou usar, com o número do processo, tudo certinho, já deixo ali pronto para eu fazer depois. Fazendo isso, você vai ter este processo incluso nas suas tarefas. Ele vai estar incluso na tua organização. Não vai ter o perigo de você ler e você, então eu tenho que fazer a proposta depois. E aí tu esquece que tem que fazer aquilo. Não. Você já inclui ele no teu fluxo de processo, no teu fluxo de trabalho. Você já faz essa organização do que você precisa fazer, qual é o prazo, qual documento já deixa tudo ali na mão para quando você for montar a tua proposta de honorário, já vai estar tudo lá. E você não vai correr o risco de perder o prazo, de esquecer o processo ou qualquer coisa desse tipo. E assim como você não vai esquecer o processo, também não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, que tem muita gente que assiste aqui os vídeos, mas não é inscrito e também não dá like. Vamos parar de economizar, deixa aqui o like para ajudar no crescimento do canal, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e entrega para mais pessoas. E aos pouquinhos a gente vai melhorando a qualidade de trabalho de todos os peritos grafotécnicos deste Brasil. Antes de ir embora, deixa aqui nos comentários se você faz alguma coisa diferente na hora de analisar o processo, que eu vou gostar de saber, vai que você tem alguma ideia muito legal que eu ainda não tô aplicando e posso aplicar. E não esqueça, perícia é raciocínio em todas as etapas do processo. Então vamos começar a praticar isso também aqui na análise do processo. Era isso então, eu te vejo no próximo vídeo.